Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje eu vou dar a continuidade daquele vídeo que a gente começou falando sobre quais as 4 formas que a gente teria aí de incenso e se existe uma maneira melhor da gente se utilizar aí na nossa prática de meditação. Então eu vou deixar aqui no card e na descrição e no final do vídeo também o link para o primeiro vídeo, caso você tenha perdido ou caiu de paraquedas nesse daqui. Então a gente tem aí uma primeira parte que você pode dar uma espiadinha e observar 2 tipos dos incensos aí que a gente pode se utilizar. Nesse vídeo aqui eu vou falar de mais 2 e fazer um comparativo e como que a gente poderia, numa ordem assim, utilizá-los. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, lembrando que no vídeo anterior nós falamos desse tipo de incenso, que é um incenso para a gente se utilizar em carvão, ou a gente queima ele dessa forma mesmo. Os detalhes assim estão lá no outro vídeo. Você pode dar uma olhadinha lá, mas o que a gente pode adiantar aqui é que o odor é muito forte e a gente tem que ter determinadas precauções aí para a gente não causar nenhum tipo de acidente, porque a gente está se utilizando de carvão, então a gente precisa de um recipiente ideal para a gente não queimar a superfície, nem a gente queimar as pessoas que podem estar do nosso lado, ou a casa, ou nós mesmos. E a gente falou também desse incenso, que provavelmente você conheça, é o incenso mais popular aqui no Brasil, e a gente comentou sobre a formação dele, a composição, os cuidados que a gente pode ter em relação aos produtores, para a gente saber se está sendo utilizado muitos elementos químicos ou só componentes naturais, se ele é feito de forma orgânica, artesanal, industrial. A gente falou também do tempo de queima, das variações de perfume. Então tá bem interessante. Um terceiro tipo de incenso muito comum, principalmente para quem está ali nas montanhas do Himalaia, da Ásia, que é aquela região onde está o Nepal, parte da China, o Tibete, uma parte da Índia, a Mongólia. É esse incenso aqui que também é em forma de vareta, mas é um incenso que ele é inteiro de ervas, olha. Ele é muito utilizado no budismo tibetano. Então, ele é um incenso, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele é um incenso artesanal, e você compra ele de produtores artesanais. É claro que existem já as fábricas maiores, principalmente na Índia, você encontra essas fábricas maiores, mas se você vai no Butão ou na região ali da China, principalmente na região mesmo do Tibete, você vai ver assim grandes produtores ou pequenos produtores artesanais. Então, se você tiver essa possibilidade, você pode até visitar esse tipo de lugar. Eu vou colocar um vídeo aqui também no canal, ou talvez ele já esteja quando você visualizar esse vídeo, que tem aí a produção desse incenso em alguns lugares que a gente foi na região do Butão. A gente pôde visitar lá, eu adoro os incensos butaneses, tibetanos, e é o incenso que eu mais acendo aqui em casa e no trabalho. Então eu quis visitar esses lugares numa dessas viagens que eu passei por lá. Então você pode ver que é um incenso por inteiro, olha, e esse realmente ele queima inteiro, ele não tem nenhum suporte. E muitas vezes a gente vai acumulando as cinzas e a gente muitas vezes joga o próprio incenso sobre as cinzas e deixa ele queimar ali também, que se mistura. É tudo tão artesanal e orgânico que aquela mistura de ervas é um cheiro assim que é uma viagem assim muito boa. Esse aqui é um incenso butanês. Olha que barato, ele vem num papel até... é um papel assim orgânico, que ele é um papel reciclável. Todos os incensos eles vêm amarrados nessa fita. E você vem assim, tudo assim, certo? E você tem aqui, inclusive, o endereço
do povoado que foi produzido isso. Aqui nesse caso você tem aqui a produção, olha, em Thimphu, no Butão. Vamos ver se vou tentar chegar bem pertinho para ver se você consegue enxergar. Tem um endereço, olha, embaixo, tá vendo aqui, ó? Tem o endereço, tem o telefone, o endereço e a localização. Você tem ali a cidade e o vilarejo. E é um barato assim que eu já voltei ali para essa região em busca de alguns incensos que eu já tinha utilizado. E você encontra até o produtor que você conseguiu o incenso, mas aquele incenso que era consumido não existe mais, de tão artesanal e orgânico que é o processo. Então, se você tiver a possibilidade de, quando encontrar um desses e você gostar, se você conseguir comprar mais de um, é bom comprar, porque ele é tão orgânico que muitas vezes a segunda produção, ou passou um ano ali, você vai atrás desse incenso, não existe mais. Esse incenso já se transformou e já é um novo produto. E o que é isso? Esse é realmente as ervas que eles têm ali na região das montanhas, e você vai acendendo e é impressionante como a queima dele é uma queima extremamente inteira, homogênea e natural. Não tem aquele risco de queimar só uma parte. Assim, a sabedoria do processo da queima do incenso e as ervas que contém, você vê assim a diferença muito forte. Se você vai acender esses incensos butaneses, tibetanos, ou do budismo tibetano, é bom você ter um incensário com os buraquinhos maiores, olha. Porque pode perceber que o incenso, olha, ele é bem maior do que aquela vareta, e aí para você encaixar, você vai precisar mesmo de um incensário maior. Então aí você, ó, aí ele encaixa. Se você pegar um outro tipo de incensário, ele realmente não vai dar certo, vai cair. E aí o que acontece nesse é aquilo que eu comentei, o incenso ele vai caindo aqui, o pó, e ele vai se acumulando aqui embaixo. Aí depois você pega isso aqui, você abre, né? Vai estar todas as cinzas aqui, você joga o incenso ele se mistura e aí fica aquele cheiro agradável. Ou mesmo, tem um outro tipo de incenso lá no Butão e no Tibete, que ele vem em forma de farelo. Ele vem assim, ou de uma forma granulada, e você joga em cima das cinzas de outros incensos. Aí pega dessa forma, fica uma delícia também. Um quarto tipo de incenso que a gente pode se utilizar é o incenso em forma de óleo essencial. Então é o seguinte, ele é muito forte, então a gente usa aí umas 2, 3 gotinhas, já tá bom. E geralmente a gente pinga isso numa fonte onde tem uma água assim que está escorrendo e está girando, porque aí essa essência, esse óleo, ele se mistura na água e à medida que há esse movimento, o óleo se dispersa e vai atingindo aí o ambiente que você está. Muitas pessoas passam esse óleo uma gotinha ou 2 gotinhas em determinadas partes do corpo, aqui no pulso, por exemplo, e você espalha um pouquinho, ou nas mãos. Se você vai passar nas mãos, tem cuidado para não passar muito no nariz, nem nos seus olhos, para não causar irritação, muito menos na boca, né? Mas você pode se utilizar do óleo, da essência, de uma forma assim bem variada. E principalmente se você tiver aí conhecimento de lugares onde esse cheiro pode se dispersar. Não é a forma mais comum de se utilizar incenso, né? Como eu disse, a forma mais familiarizada para nós é o incenso de vareta com suporte. Onde ele está? É esse aqui. O incenso mais popular é esse. Eu diria para você, antes também de tentar o óleo ou você tentar o carvão, é você ir em busca desse incenso aqui tibetano ou incenso butanês. Na realidade, enquanto você vai encontrar muitas variações de odores desse de vareta, infinitos praticamente, alguns incensos que esfarelam mais, outros que são mais firmes,
você vai encontrar variações muito mais existentes do que esses tibetanos ou butaneses. Esses aqui geralmente, realmente tem um cheiro mais de ervas e aquele cheiro de montanha. Assim como os óleos essenciais que você encontra aí uma variedade muito grande em farmácias de manipulação, em lojas especializadas. Então a sequência é essa, eu diria para você procurar esses incensos, né, que são incensos, principalmente esse aqui, que é mais fácil da gente encontrar essa forma de incenso, né? Depois essa daqui, que é um pouco mais difícil, mas quem sabe você encontre, para depois a gente tentar alguma coisa aí com carvão ou com óleo, que são elementos um pouquinho mais difíceis para o manuseio e fortes, muito fortes para um ambiente aí, de repente seu ambiente é pequeno. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com incenso, se você costuma acender que tipo de incenso, se você conhece esse daqui, se você já acendeu na sua casa, ou se você prefere aí usar os óleos em algum tipo de fonte, ou mesmo se você já partiu aí para o incenso no carvão. E segue a gente lá no Instagram, a gente está lá como Meditation Seed, compartilha esse vídeo, curte, porque assim você ajuda a gente a continuar colocando esse tipo de conteúdo aqui na rede. Então a gente se vê no próximo vídeo, aquela luz e até lá!